Boa tarde, jovens. Aqui é o Leone falando. Sejam bem-vindos novamente ao curso de Físico-Química 2. Estamos abordando o assunto entropia. É um assunto complexo, mas eu estou tentando trazer de uma forma acessível para você, ainda que mantendo um certo rigor nas definições, como vocês já tenham já perceberam ao longo das aulas, né, o cuidado com a leitura daquele artigo que eu passei para vocês e vamos continuar nesse assunto ainda hoje. Especialmente, nós vamos comentar sobre a terceira lei da termodinâmica. Já falamos da primeira lei da termodinâmica, que trata da conservação de energia. Já falamos da segunda lei da termodinâmica, que trata do aumento de entropia para os fenômenos espontâneos. E agora eu vou apresentar para vocês a terceira lei da termodinâmica, que mais ou menos afirma que as entropias de todas as substâncias perfeitamente cristalinas, quando T igual a 0 Kelvin, são iguais. Tá? Substâncias perfeitamente cristalinas. Por quê? Os microestados de energia, a entropia vai depender dos microestados de energia que estão ocupados naquela substância para aquela dada temperatura. E a forma cristalina da substância também vai afetar a entropia. Note que entropia é um assunto complexo. Tá? A gente está vendo aqui só os fundamentos, o básico, construindo os alicerces para você seguir com os seus estudos na termodinâmica, caso assim o desejar. Então, entrar a fundo nessa parte de entropia configuracional envolveria nós explorarmos um assunto conhecido como termodinâmica estatística, que está fora do escopo desse curso introdutório de termodinâmica. Mas fiquem tranquilos que o que a gente está vendo aqui é o recomendado, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Então nós vamos assumir aqui que essas substâncias perfeitamente cristalinas, quando a temperatura for igual a 0 Kelvin, elas têm entropia igual a 0, estas substâncias. Então, quando T igual a 0 Kelvin, o que nós podemos afirmar? Se a substância for perfeitamente cristalina, ok? Nós vamos considerar essa simplificação. Quando T igual a 0 Kelvin, para a amostra de um material, nós temos que todas as moléculas compondo aquele sistema vão estar ocupando um único microestado de energia, que é o estado de mais baixa energia. Então, aquela história de que a 0 Kelvin tudo para, que as moléculas ficam paradas, que a energia deixa de existir, isso não é verdade. Tá? Quando a temperatura é igual a 0 Kelvin, o que acontece? As moléculas do sistema todas vão estar populando, todas vão estar ocupando o estado de menor energia. Então, meu sisteminha aqui, eu desenhei ele sendo constituído por 3 moléculas. Tá? Se a temperatura for igual a 0 Kelvin, essas 3 moléculas vão estar ocupando o estado de energia mais baixa. Tá? O estado de mais baixa energia. Aí eu pergunto para vocês, o que é entropia? Que já falamos tantas vezes. Entropia é o índice que quantifica a dispersão da energia no sistema em microestados. Então, dispersão de energia. Eu tenho dispersão de energia nesse sistema que eu desenhei aqui? Não, eu não tenho dispersão de energia. Todas as moléculas estão ocupando o estado de mais baixa energia. Então eu não tenho dispersão de energia, eu só tenho um microestado ocupado. Um microestado, sendo que esse microestado é o de menor energia. Então a energia ela não está dispersa em microestados. A energia está concentrada em um microestado de energia. Então, a entropia desse sistema vale 0.
tá? Entropia igual a zero. Então, dito isso, não é tão complicado assim a gente entender, né, esta afirmação da terceira lei da termodinâmica. Fica tranquilo de assimilar, tá? Então, nós vamos aqui assumir essa simplificação, que trata-se de uma substância perfeitamente cristalina, certo? E que isso aqui vai ser verdadeiro. Temperatura igual a 0 Kelvin, as moléculas vão lá para o estado de menor energia. Então a entropia vai ser igual a zero. Agora, uma observação muito importante é que a energia desse microestado aqui, ela é diferente de zero. Ó, que fique bem claro. A energia é diferente de zero, tá? Porque esse microestado aqui, ele é um microestado de energia, ele tem uma energia associada a ele, tá? A energia é diferente de zero. O que é zero? É a entropia, beleza? Eu acredito que assim ficou fácil de entender. É muito oportuno esse momento da aula para nós falarmos sobre as entropias molares padrão das substâncias. Alguns chamam essas entropias de entropias da terceira lei. Então, nós vamos explorar os dados das tabelas termodinâmicas, que nada mais são do que um banco de dados, tá? São informações muitas vezes experimentais, disponibilizadas para nós, químicos e demais pessoas interessadas, que nós podemos realizar cálculos com essas grandezas, com esses bancos de dados, e é essencial que você saiba utilizar essas informações e você compreenda o que essas informações querem dizer. Com certeza você já consultou uma tabela de dados termodinâmicos, você usou esses dados e eu espero que você tenha compreendido o que você estava fazendo, porque talvez essa seja uma das últimas oportunidades de você tirar esse tipo de dúvida. Não pode ficar mais dúvidas. Essas dúvidas elas têm que ser todas sanadas, você tem que se empenhar para entender aqui na Físico-Química 2, como eu já afirmei, talvez seja a última ou uma das últimas oportunidades você compreender uma tabela de dados termodinâmicos. Tá? Então vamos lá. Eis aqui uma tabela de dados termodinâmicos. O livro do Atkins. Ó, entropia molar padrão de algumas substâncias a 298,15 Kelvin. Ele bota um asterisco ali só para dizer para a gente ver lá na seção de dados mais valores. Então vamos lá. Entropia padrão. Se é padrão, quer dizer que a pressão de trabalho é 1 bar. A temperatura é 298,15. Para essa tabela em particular, lembra? Padrão não tem a ver com temperatura, tem a ver com pressão. Pressão tem que ser 1 bar se for padrão. Se não for pressão de 1 bar, aí não é padrão. Tá? Tem problema? Não tem problema. Depende do que você quer resolver. Qual é o problema que você tem em mãos. Tá? Não é obrigatório que seja padrão. Tá? Mas neste caso é. E a temperatura de trabalho é 298,15 Kelvin, ou seja, 25 graus Celsius. Então temos aqui para diversas substâncias, temperatura de 25 graus Celsius, ó, SM, Mzinho subscrito de molar, S de entropia. Vou aumentar aqui, ó, essa bolinha cortada na horizontal, isso aqui é o símbolo para padrão, tá? É o símbolo para padrão. Então, entropia molar padrão. Ok? Unidades, Joule por Kelvin por mol. Se é molar, é por mol de substância. Ok? Então, isso aqui é um banco de dados. São informações que muitas vezes são experimentais. Joia? A gente até poderia dar uma olhada aqui em várias substâncias, mas antes disso,
eu queria dar uma conversada aqui com vocês sobre essas entropias, sobre esses valores aqui, o que realmente eles significam. Aqui nós temos alguns problemas da forma como a gente está acostumado a falar, né? Sobre a propagação desses termos. Embora a gente diz entropia molar, na verdade isso aqui é variação de entropia molar. Então, o que as tabelas chamam de entropia molar, na verdade, é variação. Deveria ter um delta aqui. Deveria ter um delta aqui. Então, é variação molar de entropia padrão. Ou alguma coisa parecida com isso, né? Que tem o problema aqui da tradução, mas enfim. Deveria ter um delta aqui, mas não tem. Tá? É comum a literatura chamar de entropia molar, ao invés de variação de entropia molar, certo? Como é que esses valores são obtidos? O que esses valores querem dizer? Vou esclarecer para vocês. Então vamos lá, para entender a variação de entropia, tá? Nada mais é do que a entropia em um estado final menos a entropia no estado inicial. Então, aquela entropia que você encontra nas tabelas de dados termodinâmicos nada mais é do que a entropia na temperatura de interesse menos a entropia quando a temperatura for 0 Kelvin, certo? Então, a tabela de dados, na verdade, chama isso de entropia. Então, o que é entropia na tabela de dados? Na verdade, é a variação de entropia. A entropia na temperatura de interesse menos a entropia quando a temperatura for 0 Kelvin, certo? E se a gente estiver falando de 1 mol da substância, faltou o mzinho subscrito, então eu tenho que botar o mzinho aqui também, entropia molar, entropia para 1 mol de substância. E se a pressão for igual a 1 bar, vai ter aquela bolinha aqui em cima cortada, ó. Joia? Agora não há mais desculpas para dizer que não sabe. Eu não sei o que é aquela entropia padrão molar lá na tabela de dados. Foi esclarecido aqui para você agora, tá? São informações que podem ser obtidas experimentalmente, sem problema nenhum. Não é fácil, mas a gente já falou aqui daquela determinação das capacidades caloríficas a baixas temperaturas, usando a calorimetria de varredura diferencial, lembra? Falamos isso lá na Fisicoquímica 1. Então, é possível, tá, obter esses valores a baixíssimas temperaturas usando equipamento de experimento adequado para isso. E daí esses dados obtidos experimentalmente são inseridos nos bancos de dados, nas tabelas de dados termodinâmicos, tá bem? Isso então é o que tem lá na tabela de dados termodinâmicos. Espero ter ajudado. Bora dar uma olhada aqui em alguns dados nessas entropias molares padrão de algumas substâncias a 298,15 Kelvin. Olha só a entropia molar padrão do hélio, 126,2. Olha a do neônio, outro gás nobre, ó, 146,3. Se a minha memória não estiver ruim, lá no artigo que eu passei para vocês sobre entropia, fala disso aí, porque que normalmente, quanto mais pesado o gás nobre, maior a entropia dele. Então, se a gente for pensar em desordem, a gente cai do cavalo aqui, né? O gás hélio é extremamente leve, é o gás nobre mais leve, é o segundo elemento mais leve da tabela periódica, atrás apenas do hidrogênio.
Então, se quem fala que entropia é desordem, nosso hélio então está se movimentando muito rápido, a desordem é muito grande. Aí olha lá o neônio, que é mais pesado, aí você vai e pergunta para a pessoa, o neônio é mais pesado, ó. Se entropia é desordem, ele deve se movimentar mais lentamente, a desordem é menor, ó. Caiu do cavalo, olha só. A entropia do neônio, mesmo sendo mais pesado, ó, 146,3, certo? A entropia é maior do que a do hélio. Olha a entropia vapor d'água, 188. Olha a entropia da água líquida, 69. Tá? A entropia do vapor maior do que a entropia da água líquida. Isso aí é tranquilo entender, não é? É só você pensar na liberdade de movimento molecular que existe na água gasosa e a liberdade de movimento molecular que existe na água líquida. Então, o número de microestados acessíveis na água gasosa é muito maior do que o número de microestados acessíveis na água líquida. A água líquida não tem tanta liberdade quanto a água no estado gasoso, né? Então, mais microestados acessíveis, maior entropia, não tem erro, certo? Segundo o que nós vimos. Aí se você pega aqui para os sólidos, ó, a entropia, normalmente, a entropia fica bem atrás, né, dos líquidos lá e dos gases, certo? Aí você pegar, ó, diamante, baixa entropia, ó o grafite, ó, a entropia do grafite maior do que a do diamante. É só você lembrar das estruturas. A estrutura do grafite, estrutura do diamante. Lá na estrutura do diamante, liberdade de movimento, né? A multiplicidade de microestados possíveis de serem ocupados é muito menor do que no grafite, né? Só lembrar da estrutura, diamante e grafite. Por isso que a entropia do grafite é maior, tá? Outra coisa é, bom, próprio grafite e diamante, né, são formas alotrópicas do carbono, dá diferença, né? Formas alotrópicas diferentes leva a entropias diferentes, né? Isso para nós químicos é tranquilo, né? Estrutura é diferente, ligações diferentes, arranjos moleculares diferentes, arranjos atômicos diferentes, leva a microestados diferentes, passíveis de serem ocupados e leva a diferença na entropia, sem dúvida alguma, né? Ó, estanho cinza, estanho branco, ó, as entropias são diferentes, porque as estruturas são diferentes. Sacarose, ó, a elevada entropia, ó, embora seja estado sólido, né? Então tá aí. Esclarecemos um pouquinho, então, das tabelas de dados termodinâmicos. Mas vamos ver outros dados termodinâmicos também. Joia? Então, pergunta de prova, não tenho a menor dúvida que vai aparecer na prova essa pergunta, né? O que quer dizer isso aqui? Ó? Né? Foi explicado agora nessa aula de hoje. Estou aqui na seção de dados, no final do Atkins, quinta edição, versão estrangeira. Pessoal, veja aqui, ó, dados termodinâmicos para compostos orgânicos. Todos os valores são relativos a 298,15 Kelvin. Veja que nossos dados termodinâmicos não têm a bolinha cortada. Né? Então, quer dizer que não seja padrão? Olha, deveria ter a bolinha cortada se fosse padrão. Só se está escrito aqui no Atkins em algum lugar, dizendo assim, são dados padrão, desde que mencionado, a não ser mencionado ao contrário. Né? Eu não vi isso escrito aqui, não me recordo, né? Não tem bolinha, mas enfim, não importa. O que importa é a gente dar uma olhada nesses dados e entender qual é a mensagem que eles nos passam. Né? Entropia molar a gente já falou. Né? A gente só não pode afirmar que no momento com certeza que é padrão, que a pressão era 1 bar, a pressão de trabalho. Enfim, não importa, mas a entropia molar a gente já viu. O que ela significa? Capacidade calorífica molar a pressão constante. Né? Pezinho aqui quer dizer pressão constante, molar.
nós já vimos também no curso de Físico-Química 1. Esse ΔCH, isso é calor de combustão, tá? Ou variação de entalpia de combustão, ou ainda entalpia de combustão. Olha, de novo, embora seja uma variação de entalpia, é comum falar só entalpia de combustão, certo? E você sabe, né, o que é a entalpia de combustão. O que é a entalpia de combustão? Posso colocar na prova, mesmo não sendo o principal foco aqui da Físico-Química 2, todos vão acertar. O que é a entalpia de combustão? Né? Entalpia molar de combustão, que aqui é por mol, né? É o calor liberado, né, já que é combustão, é o calor liberado a pressão constante quando um mol daquela espécie química sofre combustão. É isso, tá? Isso é o calor de combustão. Calor liberado na combustão. Se for molar, é para um mol da substância, né? Isso quer dizer esse Czinho aqui. Isso aqui é a energia de Gibbs, ainda não falamos dela, massa molar, é tranquilo para todo mundo. E o ΔFH, essa é a entalpia de formação. Ó, de novo, embora seja ΔH, a gente fala entalpia. Então muita gente fala, tá? É como a entalpia de formação, Fzinho de formação. Você lembra o que é a entalpia de formação? Lembra? É muito importante este conceito, tá? É bastante importante. Relembrando este conceito, então, o que significa dizer. Vamos pegar uma substância aqui bem conhecida nossa, pode ser qualquer uma. A gente sempre gosta da água, né? A famosa água. Isso pode ser qualquer substância. Vamos pegar uma que a gente está acostumado. Uma amônia da vida. Acho que é aqui. Isso. Amônia gasosa. O que significa dizer que o ΔFH... Vou parar de falar, né? Delta, vou falar igual todo mundo fala. Usar a linguagem falada na termoquímica, né? Entalpia de formação. O que significa dizer que a entalpia de formação da amônia é 46,11 kJ por mol? Negativo, né? Menos 46,11 kJ por mol. O que significa isso? Significa dizer que para você formar 1 mol de amônia no estado gasoso, tá? 1 mol de amônia no estado gasoso. A partir de quem? A partir dos respectivos elementos em seus estados de referência. Então, a amônia é formada por nitrogênio e hidrogênio. Qual é o estado de referência do nitrogênio? É a forma mais estável do nitrogênio. Qual é a forma mais estável do nitrogênio? O estado de referência do nitrogênio. Nas condições consideradas, né? Neste caso aqui é 298,15 Kelvin. É gasoso, tá? Mas não é só isso. É N2 gasoso. O hidrogênio, qual é o estado de referência dele? H2, gasoso. Lembra? Então, isso é estado de referência do nitrogênio e do hidrogênio. Então, reagindo quantidades adequadas de nitrogênio, N2 gasoso e H2 gasoso, formando 1 mol de NH3 gasoso, vai resultar na liberação de 46,11 kJ para cada mol de amônia formada. Certo? É isso. É isso que é a entalpia de formação. Então agora você teve acesso aí a essa informação da entropia, só não falamos da energia de Gibbs de formação, mas a gente já falou da entalpia de formação, já falamos da entropia molar da substância, já falamos da capacidade calorífica molar a pressão constante. Então você já está aí capacitado para usar os dados termodinâmicos. Não pode dizer mais que não sabe, beleza?
E já que eu falei em estado de referência, é bom a gente lembrar, né? Não é o foco principal aqui no curso Físico-Química 2, até porque esse é um tópico mais da química geral, mas enfim, vamos lá. Eu falei em estado de referência de um elemento químico. O estado de referência de um elemento é a forma mais estável, sob as condições consideradas. Não confundir com estado padrão. Muito comum essa confusão, né? E lá no ensino médio a gente fala muito isso, né? Estado padrão do elemento químico. Mas, na verdade, o que a gente queria dizer era estado de referência. Então, o estado de referência do carbono, do elemento químico carbono. Qual é o estado de referência do elemento químico carbono? É o carbono puro na forma, forma de quem? Grafite, porque o grafite é mais estável nas condições ambientes. Tá? Então, 25 graus Celsius, pressão aqui onde a gente está, nível do mar, ou um bar, que não é tão diferente assim. A forma mais estável do elemento químico carbono é o grafite, certo? Qual é o estado de referência do nitrogênio? Estado de referência é mais do que estado físico, tá? Também é variedade alotrópica, mais estável. Também tem a ver com a atomicidade, né, que é aquele elemento forma molécula simples com uma determinada atomicidade, normalmente 2, né? Então é mais do que só estado físico. Qual é o estado de referência, então, nas nossas condições aqui, atmosféricas? O estado de referência do nitrogênio, N2 gasoso. Tá? Qual é o estado de referência do cloro? Né? Lembrando que para o cloro a gente não tem problema com variedades alotrópicas, né? Então, para o cloro é pura e simplesmente o quê? Moléculas na forma de Cl2 no estado gasoso, é o estado de referência do cloro. E assim por diante. Então, tem que pegar as variedades alotrópicas mais estáveis, os estados físicos mais estáveis e a atomicidade das moléculas simples daquele determinado elemento químico, certo? E é diferente de estado padrão. Estado padrão, então, implica a pressão de um bar. Então, é a forma considerada quando a pressão está a um bar. Então, eu posso falar em estado padrão do diamante, sem problema nenhum. Estado padrão do diamante é o diamante. Quando a pressão for diamante puro, quando a pressão for um bar. Eu posso falar no estado padrão do enxofre monoclínico, embora o estado de referência é o rômbico, tá? Eu posso falar em estado padrão do enxofre monoclínico, sem problema nenhum, tá? É o enxofre puro na forma monoclínica quando a pressão for de um bar. Então, estado de referência é uma coisa, estado padrão é outra. Por exemplo, bom, chega de exemplo, né? Na verdade, vou ter que voltar, porque eu quero só falar no caso do fósforo, tá? Lá isso dá problema. Lá no ensino médio, para o vestibular é uma coisa, aqui nos livros de ensino superior a gente vê outra. Que o estado de referência, embora, né, o guia geral seja a forma mais estável, para o fósforo é diferente, né? Eu sei que a forma mais estável do fósforo é o fósforo vermelho, né? A gente tem o fósforo preto, fósforo vermelho, fósforo branco, mas o estado de referência do fósforo é o fósforo branco, tá? O fósforo branco. Vou parando por aqui com os exemplos. E agora a gente vai falar de entropia padrão de reação. Bom, se é padrão, nós vamos ter que trabalhar a um bar, certo? Então, nós vamos calcular as entropias associadas a uma reação química. Entropia associada a uma reação química. Na verdade, eu deveria escrever variação de entropia, né? Mas usando a linguagem
corriqueiramente usada na fisicoquímica, a gente fala só entropia padrão de reação. Então, entropia padrão de reação, você está interessado em saber a diferença de entropia quando você compara as entropias dos reagentes e dos produtos. Então, comparando as duas, fazendo a subtração das duas, né? Pegando o depois menos o antes. O que é o depois em uma reação química? São os produtos. O que é o antes em uma reação química? São os reagentes. Então, eu tenho que pegar a entropia dos produtos subtrair da entropia dos reagentes. Essa diferença que vai ser a entropia padrão de reação. Então, aqui eu vou ter que consultar uma tabela de dados termodinâmicos. Tá? Uma tabela de dados termodinâmicos. E digo mais, vamos ter que trabalhar com as entropias padrão, tá? Entropia padrão molar para cada uma das substâncias. Então temos que considerar, ir atrás, consultar as tabelas de dados termodinâmicos. Então vamos ler, vamos ver aqui como é que esse negócio vai funcionar. Nós químicos adoramos, né? Calcular parâmetro de reação, entalpia de reação, e agora vamos trabalhar com a entropia padrão de reação. Então, como eu disse, padrão, nós vamos ter que trabalhar com condições padrão, pressão 1 bar, tem que ir na seção de dados, nas tabelas de dados termodinâmicos, pegar as entropias padrão das substâncias. Então, ΔRS, essa é a simbologia para entropia de reação. Para entropia de reação. Se você pegar dados do estado padrão, ok, estamos falando então de entropia padrão de reação. Então, o que eu tenho que fazer? Aquilo que eu já disse. Você tem que fazer o somatório das entropias molares dos produtos. Evidentemente, essas entropias molares, elas têm que estar multiplicadas pelo coeficiente estequiométrico, representado aqui pela letra grega Ni, menos o somatório das entropias molares dos reagentes. Tá? Claro que essa entropia molar dos reagentes, cada qual deve vir acompanhado do seu, cada qual deve ser acompanhada do seu coeficiente estequiométrico. Então, a ilustração breve aqui. Para a reação, 2 de H2 gasoso mais 1 de O2 gasoso, formando 2H2O, estado líquido. Nós esperamos uma entropia de reação negativa, uma vez que os gases são consumidos. Estamos consumindo 2 gases e formando um líquido. Para encontrar o valor explícito, nós devemos usar os valores na seção de dados para escrever. Então, aqui é o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a entropia padrão de reação. Por que vai ser entropia padrão de reação? Porque nós vamos usar as entropias molares, as entropias padrões molares, certo? Nós vamos usar lá na seção de dados. Então, aqui, veja que neste exemplo, ele está pedindo para a gente usar as seções lá dos dados. Depois ele resolve esse exemplo no corpo do texto e usa as entropias como sendo padrão. Então, aqueles dados lá no final do livro são padrão, pressão de 1 bar. Né? Isso confirma aqui aquela dúvida que nós tínhamos anteriormente. Então vamos lá, vamos resolver isso aí. E eu já estava me esquecendo de um detalhe muito importante. Não cometa o erro de dizer que as entropias molares, a entropia padrão molar de um elemento no seu estado de referência é considerar como sendo zero. Não, não é zero. O que é zero? É a entalpia de formação. Tá? Mas a entropia padrão molar, não é zero, certo? Sempre consulte a tabela de dados termodinâmicos, daí não tem erro. Não chute, não se antecipe dizendo que é zero, porque não é zero, tá bom? Então, eu montei aqui a reação química
2H2 mais O2, 2H2O. Estado líquido, gasoso, gasoso. Então nós temos aqui o consumo de dois gases, formação de um líquido. Então vamos calcular a variação de entropia. Ou a famosa, melhor dizendo, a famosa entropia de reação. Rzinho de reação, eu botei a bolinha cortada porque agora sabemos que a tabela de dados aqui do Atkins refere-se ao padrão, refere-se à pressão de um bar. Então nós vamos pegar o coeficiente estequiométrico da água, é sempre produto, soma os produtos menos a soma dos reagentes. Soma dos produtos menos soma dos reagentes. Eu só tenho um produto que é a água, ó, H2O no estado líquido, certo? Coeficiente estequiométrico da água, 2, está aqui. Então, 2 que multiplica a entropia padrão molar da água líquida. Esse é o único produto. Menos a soma das entropias molares dos reagentes. Eu tenho dois reagentes. Um é o H2 gasoso, tem que procurar lá na tabela de dados a entropia padrão molar dele, multiplicar por 2, porque 2 é o coeficiente estequiométrico do hidrogênio. Soma com 1, que é o coeficiente estequiométrico do oxigênio, vezes a entropia padrão molar do oxigênio no estado gasoso. Então são dados tabelados, é só pegar a tabela de dados, acessar, colocar aqui os valores e fazer os cálculos. Lembrando que esse 2 aqui, dos coeficientes estequiométricos, não tem unidade, né? Então aquilo que a gente gosta de fazer lá na química geral, meio, né, direto, sem pensar muito às vezes, não pensa bem no que está fazendo. Não estou dizendo que esse é o seu caso, mas a gente faz na pressa ali, na química geral, não vê muito detalhe, né? Da fisicoquímica e tal. Não tem unidades esses coeficientes estequiométricos, tá? Ah, mas eu fazia lá a regra de 3, que era o mol. Sim, eu sei, aquilo era uma coisa que você estava fazendo. Aqui é outra história. Tá? Lá você estava trabalhando a proporcionalidade, fazendo cálculo estequiométrico com proporcionalidade. Você queria saber quantos mol desse eu preciso para reagir com quantos mol daquele, né? Isso é válido ainda. Não estou discordando que 2 mol de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio leva à formação de 2 mol de água. Mas aqui agora a gente está trabalhando com entropia de reação, certo? Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Que coeficiente estequiométrico não tem unidade, tá? Coeficiente estequiométrico não tem unidade, então toma cuidado. Aí fazendo os cálculos, tem que consultar a tabela de dados termodinâmicos, faz as contas aí e você vai chegar tranquilamente no valor. Então tem que ir atrás lá dos dados, certo? Ó, a entropia molar da água então é 70 joule por Kelvin por mol, entropia molar padrão, entropia padrão molar, como queiram, é 70. A entropia molar do oxigênio gasoso é 205 e do hidrogênio gasoso é 130,7. Então tem que substituir lá os valores, fazer as contas. Já peguei as contas aqui prontinhas lá no Atkins. A entropia de reação deu menos 327 joule por Kelvin por mol. Tá? Joule por Kelvin por mol. Então, como esperado, a entropia de reação é negativa. Por que é negativa? Você está pegando dois gases, convertendo esses dois gases para um líquido. Então, imagina, a liberdade de movimentos, os microestados acessíveis para um gás é muito maior do que para um líquido. E ainda dois gases, muito mais microestados acessíveis, muito mais formas de distribuir a energia para dois gases do que para um líquido. Então, a entropia de reação a gente já suspeitava que ela seria negativa,
tá? A gente já suspeitava que ela seria negativa. Aí você vai me dizer, é por mol de quem? Tá? Qual o significado desse por mol aí? Tá? Isso aí é por mol de reação, tá? Esse por mol de reação, isso fica mais claro quando a gente for falar de cinética química, tá? Mas você pode tranquilamente falar que essa entropia de reação ela é observada quando 2 mol de água são formados, ou quando 1 mol de oxigênio reage, ou quando 2 mol de hidrogênio reagem, tá? Não tem problema nenhum em você falar isso. Mas esse mol aqui não é por mol de água, como você mesmo está vendo, tá? Então tem que tomar cuidado com essas unidades aí. Tem que ficar bem claro esse significado, né? Não basta sair fazendo conta, eu sei fazer as contas, eu sei fazer os cálculos, tá aí o que, que o número quer te dizer, qual é o insight, qual é a interpretação que você tira do número que você calculou. Esse é um dos maiores desafios. Além, eu sei, matemática, além de ser complexa e tal, mas tem a interpretação desses números. E a gente tem que saber, na verdade, tudo, né? Entre aspas, tem que saber tudo, tem que saber calcular e tem que saber o que, que o número está te dizendo, né? Qual é a interpretação. Então, esse número está dizendo para a gente que há um decréscimo na entropia. Há um decréscimo na entropia. Quando eu comparo a entropia dos produtos com a dos reagentes, a reação química ocorre com um decréscimo na entropia, um decréscimo de 327 joule por Kelvin por mol, certo? Então, os produtos, da forma como a reação está escrita, é sempre importante que você calcule a entropia de reação com a equação escrita. Você tem que ter a equação escrita. Então, esse valor aqui refere-se a essa equação e não outra equação. Por exemplo, 1 aqui no lugar do 2. Não, não é isso. Então, esse valor refere-se a essa reação, da forma como ela está escrita, da forma como ela está balanceada. Então, comparando a entropia dos produtos, nós estamos vendo que a entropia dos produtos é 327 abaixo da dos reagentes. Tá? Então, a entropia dos produtos é 327 abaixo da entropia dos reagentes, abaixo da soma da entropia dos reagentes. E essas entropias são entropias molares padrão. Afinal, a pressão de trabalho foi de 1 bar. Tá? Nós pegamos os dados para a pressão de 1 bar. Então, esse é o significado deste valor. Espero que você tenha compreendido.